Mais uma devocional. Hoje nós vamos continuar vendo Gálatas. Hoje, capítulo 4, tá? Gálatas, capítulo 4, que é uma continuação de onde nós paramos. Onde Paulo fala sobre o tutor, sobre aquele homem responsável para levar o herdeiro até a fase adulta, para ensiná-lo. E depois que ele chegou à fase adulta, ele fica livre do tutor, porque ele é filho, tá? Então, ele faz uma comparação como a lei sendo tutor, para nos levar até Cristo. Aí, uma vez que estamos com Cristo, já não precisamos mais da lei. Então, ele continua nesse mesmo raciocínio, e aqui tem muitas coisas interessantíssimas. Capítulo 4, versículo 1. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo. Olha só. Embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores, até o tempo determinado por seu pai. Ele está sujeito aos tutores. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Olha que profundo isto. Jesus nascido de mulher, sob a lei, debaixo da lei, para nos libertar da lei. Versículo 6. E porque vocês são filhos, Deus enviou o seu Espírito, ou o Espírito do seu Filho, ao coração de vocês, e ele clama, Abba, Pai. A palavra Abba é uma palavra hebraica que significa pai, tá? Uma expressão muito carinhosa, meu pai. Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Ele faz uma comparação interessantíssima de que quando uma criança é menor, mesmo sendo filho, ele não tem os direitos de filho. Por quê? Porque ele é menor de idade, está sujeito aos tutores. Então nada difere do escravo, até que chegou a plenitude dos tempos, onde Deus mandou seu filho nascido de mulher, debaixo da lei, para nos libertar da lei. Ou seja, estamos livres, totalmente livres da lei. E Deus enviou o Espírito Santo sobre os nossos corações, ao ponto de podermos dizer, Abba, Pai. Ou seja, Deus é o meu Pai. E se Deus é meu Pai, eu sou herdeiro do reino de Deus. Olha que coisa linda. Então ele está colocando de uma forma assim muito clara, como vocês querem se escravizar novamente? Como vocês querem voltar a guardar a lei, uma vez que Jesus já veio justamente para nos libertar da lei? Aí Paulo continua o seu raciocínio. Mas agora, versículo 9, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por ele conhecidos, como é que estão voltando aqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Uma vez que vocês conhecem a Deus, como que vocês querem voltar novamente àqueles rudimentos fracos? Como vocês querem voltar àqueles princípios elementares, fracos e sem poder? Querem ser escravizados por eles novamente? Vocês estão livres e vocês querem se escravizar novamente? Vocês estão observando dias especiais. Versículo 10, grife esse versículo. Vocês estão guardando o sábado. Era o dia especial. Vocês estão observando dias especiais, ou seja, vocês estão observando o sábado, fazendo diferença de um dia do outro. Todos os dias são dias para nós adorarmos a Deus, todos os dias são dias para nós buscarmos ao Senhor. E vocês estão observando dias especiais, meses.
ocasiões específicas, anos. Ou seja, vocês estão se escravizando novamente. E o versículo 11, ele vai mais longe. Eu temo, eu tenho medo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. Porque uma vez vocês livres, vocês querem se escravizar novamente. Uma vez livres, filhos de Deus, vocês querem voltar a guardar sábado. Uma vez livres, vocês querem voltar a não comer esse tipo de alimento ou aquele tipo de alimento. Uma vez livres, como vocês estão voltando novamente àqueles rudimentos fracos, sem poder, dos quais Cristo nos libertou deles para nos tornar filhos. Eu não entendo o que passa na mente de vocês. É o que Paulo está dizendo aqui. Como eu não entendo como que pessoas hoje, conhecendo Cristo, voltam a guardar sábado. Jesus veio e é pecado comer carne de porco. Jesus veio e é pecado vestir calça comprida. Como? Você percebe como que a Bíblia é atual? Como que a perspicácia do engano, da mentira é cíclica? E como vai e volta, naquela época já tinha esse problema. Como hoje também tem, muitas pessoas estão escravizadas, literalmente escravizadas com a guarda de sábado, escravizadas com alimentos, escravizadas. O versículo 13, como sabem, foi por causa de uma doença que lhes preguei o evangelho pela primeira vez. Paulo aqui começa a abrir o coração dele. E ele começa a dizer algumas coisas interessantes que nós vamos estar juntando com outras coisas que ele colocou em outras cartas. Provavelmente ele tinha um problema nas vistas. Provavelmente, tá? Ao ponto de, quando ele fala lá em Coríntios sobre o espinho na carne, muitos estudiosos imaginam que esse espinho na carne, o qual ele não declara qual é, muitos estudiosos entendem que seria esse problema na vista, uma doença na vista. Então olha só o que ele diz. Eu cheguei pela primeira vez quando preguei o evangelho por causa de uma doença. Embora a minha doença lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo e desdém. Ao contrário, receberam-me como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Vocês me honraram. O que aconteceu com a alegria de vocês? Ou seja, aquela empolgação, aquela alegria toda do evangelho que vocês receberam, vocês perderam. Eu tenho certeza que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os seus próprios olhos para dá-los a mim. Por isso que dá a entender que era uma doença nos olhos. Paulo diz, eu tenho certeza que, se fosse possível, vocês arrancariam os próprios olhos para dá-los a mim, justamente pelo fato dele ter essa enfermidade ou essa doença nos olhos, tá? Tornei-me inimigo de vocês por lhes dizer a verdade. Versículo 19, meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por causa de vocês, até que Cristo seja formado em vocês. Eu acho tão bonito esse texto. Eu acho tão lindo. Eu estou sofrendo dores de parto até que Cristo seja formado em vocês. Olha o amor deste homem pela igreja. Olha o amor deste homem. Por isso que ele estava muito preocupado com o engano dos judaizantes sobre as igrejas da Galácia, para fazê-los voltar a guardar o sábado e voltar à lei do Antigo Testamento. Eu gostaria de estar com vocês agora e mudar o meu tom de voz, pois eu estou perplexo quanto a vocês. Eu não estou entendendo, de verdade.
O que passa na mente de vocês ao ponto de vocês, sendo livres, querer voltar à escravidão? Eu estou perplexo. E aqui ele faz um outro exemplo, uma analogia interessante sobre Sara e Agar. Ele já falou sobre Abraão, filho da promessa, tá? Abraão. E ele falou também sobre Moisés, a lei e a graça. Os filhos de Abraão, os filhos da fé. E agora ele usa um outro exemplo sobre Sara e Agar, que é muito interessante. É impressionante como que Paulo era inteligente. Inteligentíssimo. A maneira como ele colocava as coisas de uma forma tão didática, lógico, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. As revelações que Jesus passou para ele deixou-nos aqui na palavra. E glória a Deus por isso que temos a palavra. Isso aqui é o antídoto contra a mentira. Tá? Isso aqui é o remédio contra a mentira. Isso aqui é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. E ele diz, versículo 22, pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava de Agar e outro da livre, de Sara. Um chamava-se Ismael, filho de Agar, a escrava, e outro Isaque, filho de Sara, que era livre, sua esposa. O filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante a promessa. Por quê? Sara já tinha mais de 90 anos quando teve Isaque. Abraão tinha mais de 100 anos quando teve Isaque. Então foi algo sobrenatural, porque Sara era estéril, já tinha passado da menopausa. Então Isaque nasceu de uma forma sobrenatural. Ismael não. Ismael nasceu de uma forma convencional, da relação de Abraão com Agar. Isso é usado aqui como uma ilustração. Então Paulo está falando aqui, ó, isso aqui é uma ilustração. Eu estou usando isso aqui para ilustrar algo. Estas mulheres representam 2 alianças. 2 alianças. Ou 2 testamentos. Nós podemos colocar aqui o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Uma aliança procede do Monte Sinai, onde Moisés recebeu os 10 mandamentos e recebeu as leis, inclusive de guardar o sábado. E gera filhos para a escravidão. Esta é Agar, do Monte Sinai, onde Moisés recebeu a lei, que gera filhos para a escravidão. Agar representa o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com seus filhos, guardando a lei. Mas a Jerusalém do alto é livre, e essa é a nossa mãe. Ou seja, nós pertencemos ao céu. Pertencemos a Jerusalém celestial. Versículo 28. Vocês, irmãos, são filhos da promessa como Isaque. Vocês não são filhos de Ismael, vocês não são filhos de Agar, vocês não são filhos da lei, vocês não são filhos do Monte Sinai, vocês não são filhos da escrava. Naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguiu o filho nascido segundo o Espírito. O mesmo acontece agora. O filho nascido de modo natural, ou seja, aqueles que obedecem à lei, perseguem quem é nascido da promessa. Aqueles que são da fé, perseguem. Porque quando uma pessoa diz para você que se você não guardar o sábado, você vai para o inferno, é uma perseguição, é uma afronta ao evangelho de Jesus Cristo. O mesmo acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Mande embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre.
Mande embora o filho da escrava e a escrava, porque eles não podem conviver junto com o filho da livre. Ou seja, é impossível você ser de Cristo e guardar a lei do Antigo Testamento. É uma escravidão desnecessária. Mande embora o filho da escrava e a escrava, porque não podem conviver com o filho da livre, da promessa, da fé. Ou a lei ou Cristo. Não tem como as duas coisas andarem juntos. Ou eu guardo as leis cerimoniais do Antigo Testamento e fico escravizado totalmente a elas, ou eu sou de Cristo pela fé, livre, filho de Deus, e vivo a plenitude do Espírito Santo na minha vida. As duas coisas são impossíveis. É impossível um homem de Deus, uma mulher de Deus, querer servir Deus e guardar o sábado. É impossível um homem ou mulher de Deus ficar preocupado com as coisas que comem, dizendo isso aqui é pecado comer, isso aqui não é pecado comer, ficar escravizado com essas coisas. É impossível. Essa roupa pode, essa roupa não pode, é impossível. Ou uma coisa ou outra. Por isso que Paulo diz aqui, Sara, Isaac, filho da promessa. Agar, Ismael, filho da escrava. Os dois não podem conviver juntos. Mande embora a escrava com seu filho, porque elas não podem conviver juntos com o filho da livre. Deus esclareça você. Deus te chamou à liberdade. Deus te chamou para amá-lo acima de todas as coisas. Deus te chamou para amar o teu próximo acima de todas as coisas. Esta é a lei de Cristo. Esta é a lei do Novo Testamento. Que Deus abençoe muito a sua vida. Nós vamos falar sobre isso amanhã, tá? Este amanhã é muito profundo. Quando Paulo fala justamente sobre isso, sobre o viver na carne e o viver no espírito. Vamos orar. Senhor, eu quero agradecer muito por esse tempo, agradecer muito pela tua palavra e agradecer muito, ó Pai, pela liberdade que temos ao ponto de te chamar Abba Pai, meu Pai. Não somos escravos, somos livres por causa de Jesus Cristo. Muito obrigado por tão grande salvação. Muito obrigado porque somos herdeiros. Muito obrigado porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Não porque obedecemos a lei do Antigo Testamento, mas porque temos fé em Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador. Muito obrigado. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe você e amanhã estaremos juntos novamente, se Deus permitir. Até amanhã.